Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI, nas ondas AM 1320, você que está nos canais aí, nas redes sociais. A gente está sempre aqui, né, trazendo uma novidade. Dessa vez é uma obra da área jurídica, não é isso? Práticas discursivas jurídicas. Um olhar da justiça restaurativa. E a gente já vai saber o que é isso, né? Com a autora convidada, Maria Eugênia Rodrigues Dois. Ela que é graduada em Direito, é pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior e é mestre e doutoranda em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Então, Maria Eugênia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rosemary. Obrigado, pessoal aqui do Entre Livros, os ouvintes e todos das redes sociais. Então é isso, né? A gente escreveu esse livro aí em 2019, 2018, 2019. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu agradeço aí, então, essa oportunidade de falar sobre esse tema. A gente é que agradece por entender um pouquinho mais aí dessa área. Práticas discursivas jurídicas. Traduz para a gente o que é isso. Na realidade, a minha curiosidade, né? Então, esse foi o meu tema, a minha dissertação de mestrado na UniOeste, que é a instituição em que eu trabalho, que eu faço o doutorado e fiz o mestrado. E à época, esse programa ele é interdisciplinar. E eu gosto muito disso, de transitar por uma área e outra. Então, eu trabalhei não só com o jurídico, mas com a linguística, e a linguística aplicada. E foi um grande desafio, né? Um grande desafio você transitar por áreas. E a pesquisa, ela foi se delineando ao longo do tempo. Não foi assim, eu entrei na universidade para escrever sobre isso. Não, os fatos, eles foram orientando as pesquisas. Isso foi muito interessante. E a minha orientadora, a professora Maria Helena Pires Santos, também me deixou muito à vontade, sabe? Assim, foi uma grande oportunidade eu ter essa parceria com a minha orientadora. Então, o que que ela falou? Qual que é a questão aí do juridiquês, né? Não é só juridiquês, é mais que isso. Então, a língua jurídica, que de algum modo as pessoas têm dificuldade, e em geral, quem estuda o juridiquês ou quem estuda é a linguística. As pessoas da área jurídica pouco estudam a língua dentro da área jurídica, né? Em geral, são os linguistas que pesquisam. E eu falei, então vamos lá, eu vou pegar uma linguista e uma pessoa do jurídico e vamos estudar juntas. Então, esse foi um mega desafio nosso para escrever sobre esse livro. E eu sou docente universitária desde 2006. E eu via muito essa dificuldade, né, das pessoas nas audiências, nos próprias sessões aí que são públicas, STJ, STF, as pessoas perguntam, e aí, o que está acontecendo? Então, isso me intrigava bastante, porque como assim isso muda o destino das pessoas e elas não sabem o conteúdo exatamente, né, em função desse jurídico muito técnico que as pessoas não conseguem compreender. E aí eu resolvi entrar nessa seara e começar a estudar um pouco mais. Aí eu fui dentro do judiciário como se eu fosse assim uma leiga, entre aspas, vamos dizer assim, estudar e ver, peraí, o que está acontecendo aqui? Qual que é a dificuldade aqui? Aí eu fui fazer entrevistas com as testemunhas, né? E os participantes ali da própria, os procuradores, os juízes, e para ver qual era a dificuldade ou não deles, enfim. Então, eu fiz uma pesquisa de entrevistas também. Eu fiz o que chama de observação participativa. Não é bem participativa, mas é uma observação. Eu chegava ali, eu estava, e a audiência começava, as pessoas entravam e eu ia anotando tudo o que ia acontecendo. Durante 4, 5 meses, quase 6 meses, eu fiquei de 5 para 6 meses anotando tudo o que acontecia dentro de uma audiência. E quando as pessoas saíam, eu perguntava qual foi a sua dificuldade, se teve alguma dificuldade, não teve, o que aconteceu, e sim, enfim. E aí, com base nisso, eu fui escrever a obra.
Então, na verdade, assim, se a gente for pensar, cada área das ciências, né, das especialidades, né, elas têm o seu jargão, né, as palavras que são típicas até pelo desenvolvimento da própria especialidade, né? Então, assim, qual que é a diferença disso? Porque se a gente for pensar, a Conscienciologia, que a gente traz muitas obras aqui conscienciológicas, elas têm uma terminologia própria, que muita gente se aproxima, né? E, na medida em que vai estudando, vai se apropriando daqueles termos, vai inserindo aquilo no seu vocabulário cerebral, né? Na área do direito, teoricamente, então, não deveria ser diferente, porque é uma linguagem específica, né, de uma, digamos assim, de uma área que também precisa né, de ter os termos técnicos. A diferença disso seria o quê? É que na área do direito chega no povo, é isso? É por esse motivo? É que assim, o doutor e o Vossa Excelência, é- ele tem raiz lá no decreto imperial. Ah, ok. Veja. Porque na realidade o advogado, o médico, eles não são doutores, mas em função do decreto imperial, diante de todo o contexto histórico, né, que as pessoas que tinham uma condição financeira melhor saíam, iam para a Europa, voltava médico ou advogado em geral, era assim, né, médico e advogado à época, e tinha que ter uma diferenciação. Então foi um decreto imperial para diferenciar que essas pessoas eram, vamos dizer assim, mais gabaritadas. Mas isso não faz sentido hoje, certo? Não faz sentido porque tudo bem que tem a sua formalidade necessária na área jurídica, mas tem uma questão de hierarquia aí, entende? Ah, ok. Então, essa que é a questão maior. Então, por exemplo, dentro da audiência, tem uma parte que o juiz ele fica um pouco acima das pessoas. Isso foi tirado recentemente, foi falado, e eu já fazia pesquisa sobre isso. Aparentemente, ele não está acima, mas ele está. Então, a própria indumentária, as vestuárias, né, das pessoas, a postura, né, como a pessoa entra, isso, de algum modo, ele cerceia, ele intimida as Uhum. partes. E isso não é perceptível, não é tão simples de perceber. Mas quando a gente sai e pergunta, as pessoas relatam isso. Ah, eu fiquei intimidado de entrar, por exemplo, dentro do judiciário, a pessoa fica toda intimidada, como vai se comportar. E se for analisar, é, é a casa das pessoas, porque vai decidir a vida das pessoas, decide questões tanto na área criminal de liberdade, quanto na área civil de patrimônio e guarda, enfim, uma série de coisas que não precisaria, né, ou não, né, não necessita de ter essa questão muito hierarquizada. E é nesse ponto que eu vou trabalhar. Entendi. Por que faz tanto essa distinção e as pessoas se sentem intimidadas? Então, são práticas discursivas, não é só o discurso jurídico, não é só o juridiquês, mas são formas de atuação do judiciário que, de algum modo, cerceia, intimida as pessoas nas suas Nossa, manifestações. Cria uma certa confusão, às vezes, as pessoas não entendem exatamente o que está falando. Tem até uma piada que eu faço referência aqui, que é um xiste que está na internet, do Rui Barbosa, que o Rui Barbosa é um erudito, um grande revisor é, ortográfico e, enfim, gramatical do Código Civil de 1916, a época, que teve a alteração em 2002, e a gente sabe, né, dessa erudição toda do Rui Barbosa. A questão é que pegaram essa piada, fizeram assim como se é a piada dos patos, né? Você vai encontrar lá a piada do Rui Barbosa dos patos. E no final ele pergunta, então é como se ele simula uma conversa do Rui Barbosa com uma pessoa que aparentemente entra na casa dele para roubar patos, e o Rui Barbosa é tão erudito na sua fala, depois a pessoa que está com os patos fala assim, doutor, eu levo ou eu deixo os patos, ou seja, ele não entendeu. E às vezes tem isso nas audiências, né? Ah, eu ganhei ou perdi, doutora? ah, Entende? Então, por quê? Por que tanta erudição assim na fala, na forma? Por que tanta formalidade?
né? E isso também, claro que vem lá, vem de muito tempo, mas o positivismo, né? A ciência trazida, ela traz muito também essa erudição ainda, mas o direito já vem há muito tempo, desde a retórica. Eu vou trabalhar com a retórica também, da argumentação, dessa retórica mais rebuscada, né? Que lá, vamos lá na Grécia, em que os retóricos eles faziam as defesas, eles tinham esse poder de argumentação. E às vezes, como é que você faz para de algum modo ficar superior ao outro? Quando você fala algumas questões que o outro não entende, isso pode intimidar. E é isso que o jurídico faz. Não, eu lembrei de duas coisas aqui. Primeiro é que tem um vídeo recentemente aí na internet falando, mostrando dois advogados, se eu não me engano foi no STF, que falam o senhor, e aí é corrigido, eles corrigem. Aqui não é senhor, é vossa eminência, né? Vossa Excelência. Vossa excelência. Ah, vossa eminência para É. religioso, né? Vossa Excelência. Não, senhor não, Vossa Excelência. Então, eles corrigem vários advogados, porque a pessoa ela tem né, no coloquialismo e tal, ali tem o respeito, está chamando de senhor, mas mesmo assim não é Vossa Excelência. E uma outra coisa que eu lembrei foi assim: eu tenho um processo na justiça, né, para negócio de ações de linha telefônica, né? E aí saiu o resultado. Eu não sabia se eu tinha ganho ou não. E você falou, eu falei, gente, foi isso. Porque é escrito de uma forma tão rebuscada, tão rebuscada, que assim, e é um vai e vem e tal, que, olha, eu me considero com um nível, sabe, intelectual razoável, né? Tenho vários livros publicados, estou no meio aqui dos livros, e eu realmente eu não entendi. Então, até nos processos, tem um nome agora que me fugiu, é uma forma de escrita, além do rebuscamento em si, como que a gente chama quando não é objetivo, né? Ai, esqueci. É uma forma de escrever onde a pessoa precisa fazer um prolegômeno, a pessoa dá uma volta Prolixidade, é para uma ela poder prolixidade. chegar no ponto, É. né? E isso aí, quer dizer, gera uma perda de tempo e a total incompreensão do leigo, né? É uma Então, redundância e uma prolixidade na fala. prolixidade, é isso. Então, o que que acontece? Você fica, é como se assim, você fica dando volta em torno daquilo e isso parece que as pessoas se confundem, causa uma confusão e eu vejo hoje, né? Eu tenho um olhar mais crítico hoje, eu vejo como eu escrevia no início, que é essa forma rebuscada e redundante e prolixa, e hoje muito mais limpa, muito mais objetiva, que é isso que importa. E hoje, os profissionais que estão mais atentos, teve a época, a Associação dos Magistrados do Trabalho, outras associações, enfim, que começaram a fazer um contraponto em relação a essa terminologia, né? Que isso seja, então, por exemplo, uma audiência na Justiça do Trabalho, que sempre lida com o trabalhador, o tempo todo vai ser o trabalhador, empregado, empregador. E o trabalhador não entender, então tem alguma coisa errada aí, né? Então, as questões sociais, então o direito, ele vai atender uma demanda social, e essa demanda e essas pessoas que estão aí, elas precisam entender esse jargão, não necessariamente entender o jargão, mas que se use menos jargão, que se use menos palavras jurídicas. Né? E isso não quer dizer que vai rebaixar ou vai minimizar, né, a questão técnica, mas que seja claro, que seja objetivo. Né? Então, eu lembro que uma primeira vez eu fui estagiário no Ministério Público, estagiário no Tribunal de Justiça, e a primeira vez, estagiário, ele faz as peças que o juiz e o promotor fazem. Então, a primeira vez que eu entrei, peguei essa aqui foi minha professora, vou pegar essa sentença aqui e vou pegar como cópia.
Só que eu estava estagiando com um magistrado que era muito objetivo. E ele viu aquilo rebuscado e ele fez um X assim na minha sentença. E eu fiquei tão assim, eu falei, puxa, eu estou aprendendo ainda, né? Mas eu entendi depois o que ele, a proposta dele era essa objetividade, entende? E aí que eu fui perceber qual que era a importância dele ser mais. Então, as sentenças dele eram mais limpas, poucas páginas, era tudo muito claro, muito objetivo, para que essa finalidade de entender, de compreensão do que é escrito pelo magistrado, pelos advogados, ela fosse possível, entende? Muito E bem, aí a estamos. gente. Desculpa, Ah, pode. e você falou aí que você também não entendeu a sentença, a decisão judicial, Eu pedi e para uma amiga advogada, falei, vem cá, olha aqui para mim, eu ganhei ou eu perdi? isso é muito sério, né? É algo muito sério. E quando eu fui trabalhar com a minha orientadora, ela também é doutora em linguística, fez doutorado na Unicamp, e ela falava: esse juridiquês eu também não entendo. Então foi, e eu comecei a estudar, ela falou assim: mas você está escrevendo juridiquês ou você vai contrapor a juridiquês? Então, é uma forma tão mecânica de se colocar, de falar e de escrever porque nos bancos universitários nós somos feitos dessa forma, né? Nós estamos colocados em caixas que o melhor advogado é. Eu até tinha um professor que falava: advogado bom é aquele que fala bem rebuscado, fala mais alto, já chega confiante para ganhar para já intimidar a defesa. Veja, não é esse o objetivo, né? Então, todas essas questões foram passando aí na minha cabeça e eu comecei a fazer essa trajetória de pesquisa com base em todas essas questões, né, que são é, fatos que acontecem, e aí eu trago a teoria decolonial, que é uma perspectiva que vai trabalhar mais com as questões, mudanças, né, de paradigmas, mudança de forma de pensar, enfim, eu falo um pouco dessa questão ética também, e aí eu traço essa diferença entre a justiça tradicional, ou a justiça retributiva, e a justiça restaurativa. Aí eu chego lá na justiça restaurativa, que é onde a gente percebe que é algo mais horizontalizado, em que as partes elas trazem isso com base na comunicação não violenta, essa clareza que é necessária dentro do judiciário, porque os jurisdicionados, ou seja, as pessoas que estão com as suas demandas, consigam entender. Então, e a gente também quer entender um pouquinho mais daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Pessoal, fique aí que a gente já volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando hoje Maria Eugênia Rodrigues Luiz, falando sobre práticas discursivas jurídicas, um olhar da justiça restaurativa. Então, vamos ao subtítulo, né, Maria Eugênia? Justiça restaurativa. Explica para a gente aí o que é exatamente, né? Você já começou aí as suas abordagens preliminares, digamos assim, né? E qual é a diferença da justiça tradicional? Então, o tema é um olhar da justiça restaurativa, porque nós, eu vou falar assim, nós, a sua própria sociedade tem uma tendência a nivelar as coisas. Então, fala assim, as pessoas da conscienciologia, as pessoas do direito, as pessoas, entende? E as pessoas, elas são singulares. Obviamente que grupos, há um agrupamento em função das ideologias que são parecidas, mas as pessoas, elas são distintas. Então, esse é um olhar da justiça restaurativa sobre a minha ótica. Então, veja, a justiça retributiva é aquela que, a tradicional, em que causou um dano, você tem que o quê? Você vai ter que resolver e, de algum modo, você vai ter que esse dano, ele vai ter que ser, vai ter que ter uma indenização, vai ter que ter uma prisão, vai ter que ser uma condenação. Por isso é que retributivo, é uma condenação.
Na justiça restaurativa, e isso quem faz? O juiz. Por meio dos advogados, chega-se, com exceção dos juizados especiais, mas por meio de advogados se chega até o juiz, faz-se um pedido, o outro faz a defesa, enfim, e depois disso há uma decisão, de forma bem sucinta, tá? Para falar. Quem decide? É um terceiro, porque é o terceiro. Quem é o terceiro? É o juiz, o magistrado, ou é o juiz, ou é um desembargador, é um ministro, enfim. Na justiça tradicional, se quebra esse padrão de funcionamento da justiça e que facilitadores que estão lá para contribuir para que as pessoas dialoguem e elas, de forma horizontal, cheguem a uma conclusão de como reparar aquele dano que foi causado. Então, tanto a vítima quanto a pessoa que causou esse dano, eles vão. Claro que não é sempre que é possível fazer isso, tá? Tem que analisar cada caso, nem tudo é possível fazer pela justiça restaurativa, mas algumas demandas são muito possíveis, e principalmente nas questões de direito de família, tá? Em que há pedido de guarda, divórcio, separação, enfim, essas questões, elas têm demandas subjacentes. O que quer dizer isso? É que elas não aparecem no judiciário, que são questões emocionais, afetivas, que de algum modo elas não aparecem, mas elas têm uma importância fundamental. E aí a justiça restaurativa vai promover com que essas pessoas, com base em técnicas, elas consigam dialogar, e às vezes não é de uma hora para outra que esse diálogo acontece. Tem práticas circulares, que a Kay Pranes, ela fez o prefácio, ela é uma estadunidense, ela fez o prefácio do meu livro, junto com a Maria Helena. A Kay, ela vai trazer técnicas de práticas de círculos restaurativos em que as pessoas sentam em torno, né, delas, em círculo, e vão dialogar com técnicas. E os facilitadores ou os facilitadores, eles vão ver qual é a melhor abordagem para iniciar um diálogo ou não, ou às vezes começa com um, depois começa com a outra pessoa, ver se pode juntar para dialogar, que são chamados pré-círculos. Então, veja, isso tudo com muito cuidado, com muito afeto, trabalhando com essas questões que eventualmente não vieram até o judiciário, se esse processo já está tramitando. E a partir daí, as pessoas começam, na realidade, a comunicação não violenta, ela vai trabalhar com uma mudança de paradigma e forma de pensar. Porque um ataca o outro, né? Um vem, aí o outro faz a defesa, e assim, e assim, e assim. E fica nesse emaranhado e não se consegue sair. A partir do momento que se dialoga de uma forma diferente, se traz uma outra forma de pensar, e quando a pessoa, sobretudo, ela fala assim, dos seus sentimentos e não acusa o outro, porque uma coisa é eu falar assim, Rose, a gente teve uma discussão, vamos lá, um exemplo. Eu fui lá, Rose, a gente marcou um horário, eu marquei 5 horas, você não compareceu. E você, puxa, mas eu entendi que era no outro dia. Aí eu já fico brava com você, já começo a brigar. Então, se eu ouvir, por que a Rose confundiu esse horário? Será que eu vou conseguir entender? Então, assim, em vez dela falar, se eu falar, você que é desorganizada, Rose, você é uma desorganizada, você não foi, porque você isso, porque eu me organizei, porque eu estou cheia de coisas para fazer, me organizei naquele dia, e você nem aparece, nem dá uma satisfação. E a gente já começa a aumentar o tom de voz, e a gente já acha que está cheio de razão. E aí, se eu falar assim, Rose, mas por que será que você confundiu? O que que aconteceu? Então, essa pesquisa é uma autopesquisa, entende? Porque eu fui formada na forma de fazer também essa defesa e essa acusação. E tem que fazer justiça. E essa é uma bandeira que a gente vê. Mas o que que levou essa pessoa a causar esse dano,
a praticar aquele ato, e a gente já estigmatiza também. Então, você vê que tem, assim, muitos mal-entendidos e pouca escuta. Então, quando eu começo a escutar o outro, o que que o outro fez, e o outro, e não acusar, mas querer ouvir de forma autêntica mesmo, que isso seja de modo sincero, isso começa a mudar um pouco. Então, nós temos uma sociedade também, não é só o judiciário, e a justiça restaurativa ela está nas escolas, não é só no judiciário também, posso falar um pouco mais sobre isso, de fazer acusações e defesas. Então, nós vivemos uma sociedade que a gente acusa muito, que a gente levanta a bandeira de justiça, e o que que é justiça na realidade? Porque muitas vezes, e eu não estou aqui para defender ninguém, mas a própria pessoa que causou um dano, ela também teve um dano, às vezes, muito parecido na sua vida. É aquele agressor que foi agredido, que foi vítima, também tem isso na nossa sociedade. E a gente precisa de educação para isso, a gente precisa que essas pessoas sejam ouvidas, entende? Então, são questões bem mais sérias, bem mais complexas, e a justiça restaurativa ela está sendo instalada nas escolas, sobretudo nós estamos numa situação atual, né, com muita criminalidade, com muita violência na escola, e quando tem várias escolas que estão implantando, tem até um livro, eu tenho outro livro que eu organizei juntamente com 2 colegas, que nós temos lá temos uma professora de Belo Horizonte que ela vai falar sobre o projeto que é implantado nas escolas, nas periferias de Belo Horizonte. E a mudança da forma dessas crianças, desses adolescentes, na sua conduta, de conscientização, de forma de lidar, de forma de falar, de como resolver conflitos, porque nós não sabemos resolver conflitos. Nós sabemos criar mais conflitos. E o judiciário ele colabora muito nesse sentido, porque aparentemente o judiciário, ele está aí para resolver conflitos, mas não é isso que acontece, porque quando nós temos uma decisão judicial que dá ganho para um e o outro perde, e nós temos uma insatisfação aqui. Mas quando esse diálogo ele acontece e se chega, e é possível chegar num acordo, eu me conscientizo disso. É diferente de uma terceira pessoa decidir, entende? Tem relação à mediação, porque tem a gente já até trouxe aqui uma autora para falar de mediação de conflitos. A mediação de conflitos, então, está dentro da justiça restaurativa? A justiça restaurativa ela é bem ampla e pode-se usar a técnica da mediação dentro da justiça restaurativa, tá? Mas, em geral, aqui no Brasil, nós usamos bastante ainda a técnica das práticas circulares, em que se senta em ciclo, em que tem formas de conversa, tem todo um ordenamento, uma ordem, né? Ordenamento é do judiciário, uma ordem para conversar, então que se passa um objeto, que se fala assim, objeto da palavra. Aí só vai falar quem tiver com esse objeto da palavra. Quem não tiver, não pode falar, que é uma norma que se estabelece ali. São diretrizes, sabe? Então, a partir dessas diretrizes, dessas normas, as pessoas se conscientizam que, olha, agora é assim, ok? Está todo mundo de acordo? E é tudo em consenso isso, entende? E em consenso as pessoas... Aí, se o outro quebra essa norma que foi feita em conjunto, aí ó, vamos lembrar dos nossos acordos, entende? E aí vai passando e com isso se estimula o quê? A escutativa, que é pouco, nós temos vários cursos de oratória, mas pouco de escutatória. Porque nós sabemos muito falar, mas pouco escuta, né? Então, em geral, quem escuta bastante são os psicólogos, mas no nosso dia a dia, as pessoas com quem a gente lida, a gente não escuta.
A gente já está assim, a pessoa começa a falar, a gente já se arma para responder, e aí as coisas vão acontecendo e a gente nem ouve o que a pessoa está falando, porque a gente já tem a nossa resposta em relação àquele começo de conversa da pessoa, entende? E isso cria mais atrito. Isso tem um pouco a ver também com a flexibilidade, né? E com a questão da pessoa ter razão, né? Se você tem razão, você constrói todo o argumento e acabou. É a sua defesa em cima dos argumentos para você, digamos assim, ganhar a causa, né? Então, quando Isso. você tem essa flexibilidade que quer dizer, no sentido assim, é o ouvir, né? Quando você entende o lado do outro, aquilo que você acha que você tinha razão, você flexibiliza. Peraí, pode não ser assim. É mais ou menos por aí, né? Você constrói na pessoa, diminui um pouco, digamos, a dicotomia bom, mal, certo, errado. É mais ou menos isso. Essa é uma forma de funcionamento que nós temos, a gente percebe, né? Muitos de nós temos, e para quebrar isso requer exercícios, requer técnica, requer um repensar, requer pensar sobre o que está se pensando, né? Então, tudo isso, a mediação, então, só voltando um pouquinho, ela tem, na mediação, é um mediador ou dois que vai trabalhar ali com questões e perguntas para que as pessoas, para que possibilite as pessoas pensar diferente, né? Mas não tem essas técnicas como a justiça restaurativa tem, de sentar em ciclo, de colocar, em geral, assim, estou falando com base no que eu escrevi, tá? Da Kay Pranes, que vai trabalhar com uma cerimônia de abertura para dar o acolhimento para as pessoas, algumas perguntas que visem desconstruir um pouco aquilo que já está formado. Enfim, às vezes é pergunta, às vezes é uma brincadeira, às vezes é um filme, um trecho de filme, às vezes é um trecho de uma música que fala sobre a família e a pessoa traz essa reflexão. Então, são várias questões, vários recursos que nós podemos utilizar. E a mediação é assim, os mediadores, as partes, e perguntas e questões e vai ajudando as pessoas a repensar. Então, ambas elas ajudam nesse processo de que as partes, né, elas consigam resolver as suas demandas, os seus conflitos, mas a justiça restaurativa tem essas técnicas mais, aí vamos dizer, mais elaborada, né? Do que só pergunta, do que só desconstrução. Então, uma delas é a E é feito por advogados. Ou entra não psicólogo. necessariamente, é isso que eu estou falando. No livro que nós organizamos, tem uma pedagoga lá de Belo Horizonte, Ah, que tá. ela Tá. escreve sobre a experiência dela, tem uma pedagoga e depois tem uma socióloga também, que são do mesmo projeto, sobre as experiências. Então, a justiça restaurativa, embora o judiciário tem encampado muito esse trabalho, sobretudo começou ali no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, os primeiros projetos, né? E a gente tem, então o judiciário ele começou, mas muito hoje nas escolas, sobretudo as escolas então de Belo Horizonte, que eu acompanho um pouco, do Nordeste também, né? Tem lá do Ceará, tem um projeto muito interessante. A justiça restaurativa não é só para advogados, ela é para qualquer pessoa que faça a formação em facilitador de justiça restaurativa, e a partir daí ele pode atuar. E ela Então, começou no Brasil ou é não, modelo importado? a justiça restaurativa ela tem raízes muito antigas. Na realidade, assim, ela foi, vamos dizer assim, sistematizada, mas se aprendeu a dialogar com os indígenas. Então, tem as tribos maoris, tem as tribos africanas, Nova Zelândia, norte-americana, enfim. E como é que essas tribos resolviam seus conflitos? Elas sentavam em círculos e conversavam. E tem eu não sei se vocês já ouviram também aí pela internet, tem uma parte que fala assim: uma pessoa violou nossa norma. Nós precisamos ver o que está acontecendo com essa pessoa que violou a norma e não condenar essa pessoa que violou a norma do grupo, mas ouvi-la para ver como é que ela se desconectou daquilo que a gente já tinha
feito acordo, acordado. Por que que houve essa desconexão? Então, vai buscar fazer essa conexão. Nós estamos no mundo hoje de muita conexão tecnológica, mas pouca conexão íntima, interna, de ouvir. Então, hoje nós temos alguns recursos de mindfulness, enfim, que vai ajudar nessa questão de pensar mais sobre si, de uma forma mais harmônica, e eu busquei muito essa conexão também. E aí que eu fui ver, puxa, estou tão desconectada, porque o que que acontece quando a gente não ouve o outro? A gente não está conectado com o outro, não é? E isso é muito importante. E por isso que os maus entendidos eles acontecem, as questões não se resolvem. E às vezes até tem tá bem aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Essa revista de 2012 e 2013 é lá de Caxias do Sul, e tem uma história que é a paz que nasce de uma justiça, que vai falar sobre a paz restaurativa, que é uma implantação da justiça restaurativa como política de pacificação social em Caxias do Sul. Eu faço referência a ela também. E tem uma parte aqui que fala que começou assim, ó, um conflito entre as crianças, que se tornou num conflito entre as famílias. Entende? E aí a justiça restaurativa entrou para para ponderar, porque se cria uma dimensão do problema, uma envergadura, que, gente, foi só uma briga entre crianças. Como é que as famílias começaram a se desentender e antes eram amigas, não se falavam, enfim. E aí entrou a justiça restaurativa para restaurar. Então, como o próprio nome diz, restaura, se conecta, se reconecta. E isso traz uma pacificação maior, e hoje já temos políticas públicas, alguns estados do Brasil, então veio de fora, né? Então, assim, por exemplo, a Kay Pranes, o que que ela fez? Ela foi nessas tribos e aí começou a entender como é que funcionava e ela sistematizou juntamente com outras pessoas os ciclos de construção de paz. Então, veja, as nossas tradições, elas são muitas coisas se perderam e que a gente pode, vamos dizer assim, trazer isso novamente para que isso deu certo naquela época. E por que que não vai conseguir fazer agora? Embora a gente esteja muito urbanizado, né? Muita gente, né? Hoje a gente tem essa questão urbana muito mais forte, mas a gente pode se conectar ou se reconectar a partir do momento que a gente baixa um pouco essa poeira, baixa um pouquinho a voz e começa a pensar sobre quais são os meus conflitos internos, será que eu estou transferindo as coisas para o outro? Sabe? Então, são muitas questões, assim, parar para pensar sobre si, sobre os conflitos que a gente causa. Então, assim, é muito sério isso, né? Muito sério, e a gente está falando aqui de conexões. Pessoal, fique conectado aí, que a gente vai chamar os comerciais, mas nós estaremos de volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Bom, você traz aqui, né, uma divisão do seu livro em 3 partes, né? Na primeira, né, a gente falou bastante sobre os fundamentos aí da justiça tradicional, da justiça restaurativa, né? Esse aporte teórico, metodológico que você traz é a forma como você organizou sua pesquisa, certo? Isso. Então, é a minha trajetória. Qual que foi? Eu levava os alunos eu comecei a dar várias... Eu sou mais da área civil, né? Mas eu levava os alunos na prática jurídica para as sessões do Tribunal de Justiça, de segunda instância, né? Tem os juízes, depois se recorre e vai para a segunda instância. E eles já estavam lá no 5º período, quinto não, já estavam no 7º, e eles voltavam assim, eles falavam assim, professora, a gente está rodado, o que que foi que aconteceu naquele processo ali que a gente não entendeu? Então, Estudante. veja, Não é estudante nem de leigo, direito, é estudante, né? e também não entendiam algumas questões, né? Então, atravessou um recurso, não sei o quê, o que que é isso? E aí eu marcava uma aula só para entender, para ouvi-los,
para que eles falassem o que foi, o que eles entenderam e o que isso, teve dúvida. Então, isso é muito comum, era muito recorrente falar, porque as sessões também da segunda instância, elas são muito mais rebuscadas, né? Porque são os desembargadores, os ministros, enfim. E isso também dificultava. Bom, aí a partir disso, eu comecei a estudar, e eu vim para Foz do Iguaçu. Aí eu falo um pouquinho desse cenário da pesquisa, que também envolve Foz do Iguaçu, e nisso, essas metodologias, essas questões éticas são muito importantes, né? Como que a gente gera registro daquilo que eu coletei? Então, essa é a primeira parte, né? Você vai falar da segunda ou eu já posso falar? A gente Não, falou pode um pouquinho seguir, já, pode né? seguir, pode seguir. Tá. Então, quando eu falo aqui, veja, a justiça tradicional, ela não é só ruim, tá? Esse modelo, desse paradigma positivista que nós temos, de algum modo ele contribui, né? Você imagina se nós não tivéssemos essa justiça como estaríamos hoje. Então, eu vou falar um pouquinho dessa aproximação que tem, né, a relação entre as perspectivas que tem da justiça tradicional e da justiça restaurativa. Porém, eu também traço pontos de aproximação entre a linguística aplicada e a justiça restaurativa. Então, a linguística aplicada, ela vai trabalhar com questões situadas. Veja, lembra que eu falei dos estigmas e como nós generalizamos a justiça? Por isso que eu falo um olhar da justiça restaurativa, que é um olhar meu. Eu não posso generalizar e dizer que a justiça restaurativa é boa em tudo e que a justiça tradicional é ruim em tudo. E eu tenho essa tendência, e vejo que algumas pessoas também têm essa tendência para generalizações. Então, aqui eu pego algo que foi bom, mas também eu vou apontar as falhas nessa questão da linguagem, né? Dessa linguagem que a gente já falou que é muito rebuscada e no lugar de ajudar, ela cria muita dúvida e muita mal entendido, as pessoas não conseguem entender. Por isso que eu vou trabalhar com os princípios restaurativos no Brasil, né? E também com a linguagem da comunicação não violenta, que ela permeia a justiça restaurativa, que é como é que eu faço? Eu observo sem avaliar, eu consigo fazer isso? Essa é uma da premissa da linguagem da comunicação não violenta. Eu consigo observar sem julgar, sem fazer avaliação. Isso é muito difícil, não é? Isso não é fácil. Mas é um exercício que pode ser feito. Então, observar sem julgar, sem avaliar. Esse é o primeiro. O outro pilar é identificar os sentimentos. Que sentimentos que eu estou sentindo agora? É meu? Não é? Como que eu estou? Isso vem de coisa já. Eu tenho coisa acumulada. Focar em quê? Focar em si, e não no outro. Depois, assumir as responsabilidades por esses sentimentos. Que a gente. Aí, se os psicólogos tiverem me ouvido, eles vão entender. O que acontece em geral? A gente faz, né? Em geral, não, né? Mas eu vejo muito, é muito constante. Transferir algum defeito que eu tenho para Rose. Então, estou conversando aqui, de repente ela fala uma coisa e eu fico, aquilo pega, vamos dizer assim, para mim, porque aquilo eu tenho. E, no lugar de eu olhar para mim, eu vou ver nela, que chama de transferência na psicologia, né? E isso é muito comum fazer. Então, eu comecei a perceber. Então, assumir a responsabilidade pelos meus sentimentos. Espera aí, eu estou fazendo transferência daquilo que eu tenho, não consigo assumir, eu não quero ver isso e estou vendo no outro, e isso, de algum modo, me mexe comigo? O que é isso? E, ao final, também, expressar de uma forma clara e objetiva. Isso acontece muito entre casal, né? Pensa assim, mas se ele não entendeu que eu queria ganhar flores no dia dos namorados? Não, ele não entendeu. Ele não entendeu que eu gosto da blusa laranja? Não, ele não entendeu, porque às vezes a gente fica assim, a gente quer que as pessoas leiam o nosso pensamento.
Tudo bem que a gente pode usar o parapsiquismo, mas, por outro lado, isso também cria problemas de incompreensão. Essa interação em que não há essa objetividade e essa objetividade e clareza na forma de se colocar, ela cria muitos conflitos. Né? Então, na relação afetiva, você, né, entre os homem e mulher, ou enfim, né, na relação a dois, né, ela cria muitos problemas, porque às vezes a pessoa ela cria uma expectativa, mas ela não verbalizou, não falou, quer que o outro entenda, o outro também quer que a outra pessoa entenda, e fica tudo do mal entendido e o dito por não dito, e aí o conflito aparece. É Então, isso. assim, na verdade, né, é muito mais amplo do que, vamos dizer assim, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança cultural, né? É uma construção de mudança, né? Porque a gente vem num discurso até ideológico, né, digamos assim, e com um senso de justiça muito assim, algoz, vítima, ponto, crime, né? Então, assim, tem alguém cometeu algum delito para poder né, a gente acionar a justiça. Se ela entrou, é porque não teve aí um acordo entre as partes, né? Então, é como se fosse um trabalho até anterior, né? E isso pode ser levado na vida da gente, né? Em todas as nossas relações, né? Porque se você for pensar assim, ok, você aplica num caso extremo de um processo, por exemplo, mas ao mesmo tempo você pode, no seu dia a dia, nas suas relações, você usar de técnicas para poder fazer as conciliações, né? Um problema que teve aqui de relacionamento, um conflitozinho aqui familiar, né? Isso pode ser usado para outras esferas. Né? Eu acho que isso é bacana de se pensar, né? Uhum. É muito importante colocar isso, porque é uma desconstrução. Eu não estou nesse patamar aí de entender tudo, desses 4 pilares da comunicação não violenta, mas eu já consigo perceber quando eu preciso. Opa, eu estou no automático. Vamos sair desse automático? Sair desse automático é um desafio no sentido de que sabe, as pessoas quando aprendem, eu não toquei piano, né? Comecei a aprender violão, mas você erra e o que que acontece? Você volta. E o piano isso fica bem característico, né? Erra, volta, até fazer toda a composição daquela partitura. O que que acontece? É a mesma coisa aqui. Então, assim, eu estou no automático, opa, de novo, eu, vamos dizer assim, escorreguei na casca de banana, o que que eu tenho que fazer? Eu voltar e vou tirar esse julgamento, eu vou também ter um olhar, e aí tem uma coisa muito interessante. É, aí eu vou falar por mim, né? Porque eu escrevi o livro também, não só com base na justiça, Qual mas é o dentro título do. do seu segundo livro que eu acabei não mencionando aqui? Ah, não, esse é o primeiro que eu Não, organizei, do seu outro livro. é Justiça Restaurativa, né? O tema é Justiça Restaurativa, eu organizei, na realidade, junto com o professor Augusto, e aí o que que acontece? Eu falei, Justiça Restaurativa, volume 1, né? Então, eu vou trabalhar com a Justiça Restaurativa, nós abrimos um edital com a Carla também, do ENHA, e o professor Augusto, nós abrimos um edital e foi assim, nacionalmente as pessoas apresentaram os artigos e nós organizamos esse livro. Ele está online na Uniedusul, tá? É só colocar lá Justiça Restaurativa e o nosso nome, Maria Eugênia Rodrigues Luz, deve aparecer lá. Ou eu também posso passar o link depois, tá, para você. E aí vieram, por exemplo, a professora Adriana Scioli, é o primeiro artigo, ele é online e gratuito. Nós fizemos para divulgar a justiça restaurativa. Ela faz um trabalho dentro do presídio feminino, tá? Para trabalhar essas questões, que é o que você falou. Então, esse senso de justiça, na realidade, ele tem um fundo, o pano de fundo, o background dele é
não só uma justiça, mas uma vingança. Um teor vingativo, né? Que se faça justiça, mas é a vingança que está ali. Então, a vingança, ela não resolve. Então, você falou assim, eu quero ter razão, eu quero ter paz. Não é? Então, você falou, mas a gente quer ter razão. Então, mas qual que é o melhor? A gente ter razão ou ter paz? É desafiador, né? Mas quando a gente começa a abrir mão, você começa a ver assim, por exemplo, o que que a gente viu hoje também? Mortes no trânsito por coisas fúteis, brigas fúteis em que um sai e pega a arma e porque o outro passou na frente, gente. Então, veja, como é que essa pessoa estava? Que condição emocional que uma pessoa está para ela sair do trânsito, do carro dela, e por uma questão ali que passou, ou atravessou, ou enfim, qualquer questões de trânsito que aconteceram ali, que aconteceu por ali, ela sacar uma arma e tirar a vida da pessoa. Aí, a gente precisa entender tudo isso. A gente precisa entender como é que essas pessoas estão funcionando e o que precisa se resolver lá atrás para que isso não aconteça. Assim como nas escolas, assim como quando vai para o judiciário, que está assoberbado, está cheio de demandas, não dá conta de responder de uma forma assim mais rápida, célere, essas demandas. Então, às vezes, justiça tardia é injustiça manifesta, né? Já tem essa frase. Então, veja, tudo isso é essa nossa falta de habilidade de dialogar, essa nossa falta de habilidade de conectar com o outro, de entender o processo do outro. Então, tudo isso, se a gente vai trabalhando as escolas de BH, né, de Belo Horizonte, essa professora traz também, se eu não me engano, é o 5º capítulo do livro, ela vai falar sobre a experiência dela com as pessoas nos bairros de periferia. Então, a pessoa que sofre bullying, não é? Por que isso aconteceu? Por que os outros, os coleguinhas não entendem que isso causa um dano? Quando ela começa a perceber que isso causa um dano para o outro, e ela se coloca no lugar do outro, de empatia, de compaixão, de entender como que isso repercute na vida da pessoa, ela começa a deixar de fazer, ela começa a ser mais inclusiva, porque também nós temos uma sociedade bastante competitiva, e a justiça restaurativa ela traz essa proposta da inclusão, a linguística aplicada também, né? Por que rir de alguém que fala errado? A gente entendeu o que a pessoa falou. Por que eu vou rir? Por que eu faço esse... É um preconceito linguístico, entende? Isso não quer dizer que a pessoa não possa falar sério, mas por que precisa isso? Então, nós temos aqui na fronteira, por exemplo, nós temos questões de que paraguaios vêm estudar em escolas e eles têm dificuldade com a língua. Hoje nós já temos pessoas de vários lugares, né, do continente africano, Oriente Médio, vindo para Foz, e aqui, chega aqui, é claro que essas crianças elas vão ter dificuldade para falar a língua portuguesa. E aí elas vão ser vítima de chacota por causa disso. A linguística aplicada, ela também trabalha nisso, né? A gente conseguiu entender o que essa pessoa falou? Isso que importa. E depois vamos trabalhando isso ao longo do tempo, né? Para não criar esses conflitos. E incluir, né? Incluir os diferentes, as pessoas que pensam diferente de nós. Nós estamos num mundo aí multicultural, nós moramos numa cidade aqui em Foz do Iguaçu, né? Que é muitas culturas convivendo juntas, e isso é muito, muito bom, porque aí a gente começa a tirar um pouco dessa forma muito fechada de pensar e abrir para novos horizontes, de ver outras formas de pensar, de entender o pensamento do outro. Tudo isso, né, é interessante, trazido aí tanto pela linguística aplicada quanto pela justiça restaurativa. Muito bem, a gente está já caminhando aqui para os instantes finais. Eu queria ver se tem alguma coisa que você queira de deixar, assim, sabe, de mensagem para o pessoal que está acompanhando, de reflexão, para a gente fechar com chave de ouro. Então, aí eu vou trabalhar com práticas discursivas. Por que eu coloquei práticas discursivas e não coloquei discurso jurídico no livro, né? Porque eu vou pegar a prática, o dia a dia desse discurso jurídico, como esse discurso jurídico ele é disseminado, como que as coisas acontecem, o que isso cria na nossa sociedade e como é que nós podemos repensar
essas formas, porque se eu comecei a analisar assim, ó, tanto o judiciário, o legislativo, que se colocam mais, né? Eles são manifestações da nossa sociedade. Então, no legislativo também, às vezes, o discurso é rebuscado, se a gente for analisar lá, mas no jurídico é muito mais. Então, entender esse funcionamento e, sobretudo, os advogados, os profissionais, né? Nós temos profissionais dentro da Conscienciologia hoje que já entendem melhor isso, de não trazer essa hierarquia dentro do judiciário para justamente trazer uma inclusão de que a pessoa consegue entender essa decisão, a pessoa consegue entender por que que isso acontece, né? Então, porque cria muita. Se você for analisar, tem aquela palavra que fala assim: de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu acho que de advogado e louco todo mundo tem um pouco também, porque eu ouço cada coisa, a pessoa assim, às vezes ela ouve lá uma matéria e os jornalistas eles fazem recortes de acordo com o que eles querem divulgar. E isso precisa ter cuidado. Então, por isso que eu ouço várias linhas. Então, eu ouço várias redes de TV. Eu acho muito problemático, na minha opinião, quando você fala assim, ó, não assista tal canal. Gente, vamos assistir tudo para ver tudo? Entende? Vamos abrir nossa cabeça e ver o que um pensa, o que o outro pensa, e eu chegar numa conclusão minha dentro daquilo que se fala. Porque eu vejo muitas distorções jurídicas diante das decisões judiciais, entende? Fazendo comparações assim que não fazem sentido, não faz sentido comparar, distorcendo decisões judiciais, engrandecendo magistrados, enfim. Então, tem uma série de coisas que é importante. Eu continuo minha pesquisa dentro do judiciário, agora com outro tipo, ainda trabalhando com análise de discurso, e isso é importante porque análise de discurso é preciso entender o conceito histórico, o que tem por trás disso, a história disso, qual que é a intenção, entende? Quais são as intenções dessas pessoas quando trazem. E aí a gente vai conseguir entender de uma forma mais ampla tudo isso. Então, a análise de discurso, para mim, ela é muito valiosa para entender como é esse funcionamento ideológico, e tudo tem ideologia, gente, tudo tem uma ideologia de um lado ou outro. A neutralidade entre as pessoas, ela não existe. Cada um traz alguma ideia, ele encampa alguma forma de pensar, e formas de pensar são formas ideológicas que nós trazemos. Então, neutralidade é muito difícil alguém ser neutro. Ele vai ter uma tendência para um lado ou para o outro, mas aí a questão é como é que nós conseguimos conceber isso, entender isso, abrir nossa mente para questões de será que eu estou certo quando eu penso dessa forma? E nisso, essa quebra de padrões é muito interessante, porque aí vai desconstruindo nossas formas de pensar, e isso é um processo gradativo, e é aquilo que eu falei do, da, da leitura da partitura lá, do tocar piano, do instrumento. Errou, volta, opa, estou ainda no modus operandi, no status quo, né? Ou seja, naquilo que é padrão, que eu não quero mudar. E aí, como é que eu vou fazer com tudo isso? É um exercício, é igual ir para a academia, vamos fazer academia na forma de pensar. E a análise de discurso ajuda muito nesse sentido. Muito bem, então quem quiser entender um pouquinho mais, olha, práticas discursivas, jurídicas, esse livro está disponível no site do shopcons.com.br. Maria Eugênia, a gente agradece assim, imensamente a sua participação conosco. O programa de hoje, né, gente, foi altamente instrutivo. E a gente espera, então, né, por você semana que vem, aqui na RCI. Eu que Obrigada, agradeço a Maria. oportunidade, eu que agradeço e um abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.